O período pré-histórico é conhecido por ter tido criaturas gigantes, e dentro desse contexto onde a maioria dos animais marinhos ou terrestres eram enormes, esses dois eram um dos que mais se destacavam. E é claro que eu tô falando do tubarão Megalodon e da baleia Leviatã. E bom, eles são criaturas que viveram há milhões de anos na Terra e ainda ocupam um lugar dos maiores e mais terríveis monstros marinhos de todos os tempos. E é claro que tendo essa classificação, todo mundo já se perguntou, bom, com as características de cada um, quem será que poderia ser vencedor numa possível batalha? É, família, mas antes da gente ver esse vídeo, já vai deixando seu like aqui embaixo. Se você ainda não faz parte da família, clica no botãozinho vermelho e ativa o sininho também para não perder nada. E claro, se prepare, porque hoje nós veremos um grande combate entre Megalodon versus Leviatã. Qual dos dois venceria essa batalha? Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Antes de podermos avaliar os atributos desses dois gigantes, nós precisamos saber um pouquinho de cada candidato, não é mesmo? A história do Megalodon. Megalodon é considerado simplesmente o maior predador aquático que já viveu nos oceanos e também o maior predador na história dos vertebrados, sendo batizado também como o pior pesadelo do mundo pré-histórico por conta do seu tamanho gigantesco e, claro, forças incríveis. Ele viveu entre 20 e 16 milhões de anos atrás no período Mioceno no Oceano Pacífico, mas há algumas teorias de que ele só foi extinto há cerca de apenas 10 mil anos atrás. E bom, você já viu aí um pedacinho da história do Megalodon, agora vamos entender o candidato, né? A história do Leviatã. Se o Megalodon era o animal mais temível dos oceanos há milhões e milhões de anos, por outro lado temos a baleia Leviatã, que também não fica pra trás não, viu? Ao lado do Megalodon, a Leviatã ocupava o topo da cadeia alimentar do mundo marinho e não possuía predadores naturais nenhum sequer. Ela viveu entre 12 e 13 milhões de anos, mas foi descoberta apenas em 2008, quando pesquisadores encontraram seu crânio, mandíbula e vários dentes dessa criatura gigantesca em um deserto no Peru. Leviatã tem o nome científico de Leviatã melvillei, que faz referência a Leviatã, termo hebraico usado para monstros marinhos gigantes em histórias míticas. E bom, o Melvillei vem em homenagem ao escritor Herman Melville, que imortalizou as baleias cachalotes, uma espécie a qual o Leviatã pertence, então faz total sentido, né? Inclusive, Moby Dick mandou lembranças, tá? Tamanho do Megalodon. Paleontólogos acreditam que o tamanho do Megalodon variava entre incríveis 10 e 20 metros, e o seu peso podia chegar a 50 toneladas, família. Para ficar mais claro o quão o Megalodon era enorme, ele era 3 vezes maior que o tubarão branco, que hoje é considerado o maior que nós temos, né, e também o mais perigoso tubarão que existe. E bom, para falar em peso, mais ou menos 33 tubarões brancos equivalem ao peso de um único Megalodon. Seu tamanho era equivalente também a 2 ônibus urbanos, uma torre de 6 ou 7 pessoas e era tão pesado quanto 14 elefantes adultos. Agora que você já sabe mais ou menos a dimensão em peso, precisamos entender do concorrente, né? Tamanho do Leviatã. Apesar de ser menos feroz que o Megalodon, o Leviatã tinha mais ou menos o mesmo tamanho que o Megalodon. E em média o seu tamanho era de 17,5 metros de comprimento. Apenas o seu crânio possuía 3 metros e o seu corpo todo pesava também mais ou menos 50 toneladas. Mas família, a sua grande arma era outra. Calma, calma, você vai entender no decorrer do vídeo. Força do Leviatã. Apesar de ser maior do que o tamanho mínimo do Megalodon, uma das principais características do Leviatã era o tamanho dos seus dentes enormes, que mediam cerca ali de 36 centímetros, superando o tamanho de animais como o Tiranossauro Rex e até o próprio Megalodon, né? Com estudos baseados no tamanho gigante dos seus dentes e da sua mandíbula também, estipula-se que a mordida de uma baleia Leviatã possui uma força esmagadora de 10 toneladas, fazendo com que ela se tornasse uma das mais fortes criaturas do fundo do mar. Força do Megalodon.
Mesmo o Megalodon tendo dentes bem menores que o da Leviatã, com apenas 15 centímetros, sua mordida ainda assim era poderosa, viu? Pesquisadores australianos estimaram que apenas uma mordida desse tubarão tinha a força de 18 toneladas, o que hoje seria o suficiente para esmagar 20 carros. Além da força da sua mordida, o Megalodon tinha uma grande quantidade de dentes. Eram mais ou menos 300 dentes espalhados ao longo de 5 fileiras dentro de uma boca ali, imagina 2 metros. Família, uma boca de 2 metros com 300 dentes, é muita coisa, né? O que obviamente facilitou que hoje eles fossem encontrados preservadíssimos, afinal de contas tem bastante dente aí pra se encontrar. Uma curiosidade sobre isso é que no período do Renascimento, os dentes do Megalodon foram confundidos com línguas de serpentes e até dragões fossilizados. Vai que não, né? Ou vai que é, ou vai que sim, talvez. Velocidade do Megalodon. A velocidade do Megalodon era de 60 km por hora, porém sua pele era extremamente robusta, dura e também resistente. Isso era de certa forma uma desvantagem na hora do combate e atrapalhava o seu desempenho no quesito de velocidade. Agora, do oponente, bom, velocidade do Leviatã. Já a Leviatã nadava 50 km por hora e era 10 vezes mais lenta que o seu rival. Entretanto, por sua pele ser menos densa que a do Megalodon, mesmo sendo mais lenta, era assim mais ágil e tinha mais facilidade na hora de se esquivar também. E bom, né, isso a gente tem que levar em conta. A pele robusta do Megalodon também não era dura o suficiente para os dentes gigantes da Leviatã, e ela poderia perfurar facilmente, família. Não perfurar a família, vocês entenderam, né? Agora vamos falar sobre a caça, como cada um deles lidava com esse tópico. Megalodon. Bom, com tantos dentes e uma força esmagadora, já é de se imaginar que o Megalodon comia bastante também, né? Ele precisava se alimentar de muitas, mas muita comida mesmo. Para ser mais exato, aproximadamente 1000 quilos por dia. As presas favoritas do Megalodon eram baleias pequenas, mas tinha algumas até maiores do que ele mandava pra dentro. O Megalodon era bastante estrategista e bem violento também. Para conseguir pegar as presas, o seu método de ataque consistia em morder diretamente a costela do animal. E bom, com isso provavelmente o bicho não conseguia nadar muito bem e aí era uma presa fácil. Ou então comer as nadadeiras da presa e esperar que ela ficasse bastante fraca, agonizando obviamente, para que ele fosse lá e devorasse. Leviatã. Assim como seu rival Megalodon, o Leviatã também se alimentava de outras baleias, mas também de várias outras coisas como tubarões e peixes. Além de ser menos agressivo que o Megalodon, ele também era bem menos exigente na hora de caçar e saía comendo tudo que via pela frente. Em média, os animais em seu cardápio tinham até 10 metros, mas ela era capaz de caçar animais ainda maiores. Quando filhotes, como são animais mamíferos, as pequenas Leviatãs se alimentavam exclusivamente de leite materno, por obviamente serem muito dependentes das suas mães. Extinção do Megalodon. Bom, mesmo diante de tanto poder e força, esses dois reis gigantes dos mares, depois de muitos e muitos anos, foram extintos. Há muitas teorias sobre o que teria causado a extinção do Megalodon, e a mais forte delas é que o esfriamento do planeta há cerca de 2,5 milhões de anos teria dizimado os últimos animais da espécie. Com o esfriamento do planeta, consequentemente as águas também se tornaram mais frias e inabitáveis para os Megalodons. Outra suposição é que a falta de comida teria extinguido os Megalodons que precisavam ali de 1000 quilos por dia. É muita comida, né? E se não tinha, fazer o quê? Aí ia morrer, né? E bom, aí precisamos pensar. Se os animais abaixo dele, já que ele estava no topo da cadeia alimentar, estavam extintos, certamente ele ficaria sem comida. Para se ter uma noção de como a quantidade de comida que ele tinha que comer por dia é muito absurda mesmo, o ser humano consome em média 227 quilos de carne por ano. Ou seja, um tubarão como esse comia o que um de nós humanos comemos em mais ou menos 4 anos e meio. O fato dele ser um predador com tantas exigências fazia com que ele fosse mais vulnerável também, e qualquer escassez de comida teria um impacto muito grande sobre ele, já que ele estava no topo da cadeia alimentar, né? Ou não poderia testar um cardápiozinho diferente? Extinção do Leviatã.
Assim como seu rival nesse vídeo aqui, o Megalodon, as mudanças climáticas é o motivo mais provável da sua extinção. Ainda que ela fosse mais adaptável, geralmente predadores supremos são extremamente sensíveis. Isso é, sensíveis a mudanças climáticas, e nem a versalidade e inteligência da Leviatã foram capazes de livrá-la do processo de extinção. Todo mundo tá sujeito a isso, inclusive nós, viu? Bom, ao longo dessa batalha nós podemos ver que os dois eram os maiores monstros do mundo marinho. Tinham mais ou menos o mesmo tamanho e também o mesmo peso. O Megalodon é mais forte e mais rápido, porém a Leviatã mais ágil, adaptável, com dentes maiores. Tanto um quanto o outro possuíam habilidades e características incríveis, e fica bastante difícil escolher quem ganharia uma batalha. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui nos comentários o que você acha, tá bom? Coloca aqui, Megalodon ganharia ou então Leviatã, segundo esse vídeo aqui, tá bom? Não esquece de avaliar ele, se inscrever no canal se você ainda não faz parte da família, e claro, anota aí que amanhã tem mais, tem vídeo diário aqui no Mundo Inverso. Um abraço e até amanhã.